Às vezes a vida muda num segundo, e a gente só entende quando já é tarde demais. Antes da gente começar essa história que vai mexer com o seu coração, faz um favor bem especial. Comenta aqui de onde você está assistindo e deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a levar histórias como essa para ainda mais pessoas. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir é sobre dois mundos que jamais deveriam ter se cruzado, mas que no instante em que se reconheceram, mudaram para sempre. O salão de festas estava banhado por uma luz dourada e cada detalhe parecia ter sido planejado para eternizar aquela noite. Tecidos leves pendiam do teto, flores brancas preenchiam os cantos, e a orquestra, em trajes impecáveis, deixava no ar uma melodia que parecia suspender o tempo. Ana ajeitou o vestido frente ao espelho, tentando controlar a ansiedade que subia pela garganta. Aquela seria a noite em que ela, enfim, se tornaria advogada. Uma conquista que parecia quase inalcançável nos dias mais difíceis da faculdade. Ao seu lado, Bianca, sua melhor amiga desde o primeiro semestre, sorria largo, a felicidade iluminando seu rosto bonito. Bianca era luz, sempre fora. E Ana sempre fora aquela que caminhava entre as luzes e as sombras, carregando sonhos mais silenciosos e medos que preferia esconder. Hoje, porém, era o dia de celebrar. Ou, pelo menos, era o que ela acreditava, até que o viu. Gustavo Moretti, o pai de Bianca. E até aquela noite apenas isso. Um homem respeitado, admirado, imponente. Gustavo era o tipo de pessoa que entrava em um ambiente e fazia todos notarem, mesmo quando não queria. Dono de um dos escritórios de advocacia mais influentes da cidade, construiu seu império com mãos firmes e olhos atentos. Era conhecido por sua inteligência estratégica, seu faro quase instintivo para o perigo e sua capacidade de transformar qualquer ameaça em oportunidade. A vida dele parecia perfeita, até não ser mais. Meses atrás, após anos de um casamento aparentemente sólido, Gustavo e a mãe de Bianca haviam anunciado a separação. Sem escândalos, sem brigas públicas. Apenas silêncio, o tipo de silêncio que diz mais do que qualquer discurso. Gustavo se afastara. De tudo, da mídia, dos círculos sociais, da própria família. E quando voltou a aparecer, era um homem diferente, mais duro, mais solitário, mais perigoso. E foi esse Gustavo que Ana viu naquela noite. Ele caminhava entre os convidados com elegância, mas havia algo na postura dele, um peso novo, uma gravidade silenciosa, que fazia Ana querer desviar o olhar, e ao mesmo tempo incapaz de fazê-lo. O terno escuro moldava seu corpo com precisão. A gravata ligeiramente afrouxada deixava à mostra a pele firme do pescoço. O cabelo, despenteado de um jeito quase rebelde, contrastava com a rigidez habitual que Ana conhecia de longe. Mas foram os olhos que aprenderam. Olhos que não apenas viam, mas atravessavam. Quando Gustavo a avistou do outro lado do salão, seus passos desaceleraram por um segundo. Não muito. Não o suficiente para que os outros notassem. Mas para Ana, foi como se o mundo tivesse parado. O olhar dele pousou nela de um jeito que ninguém nunca havia feito antes. Não como a filha de um amigo, não como a colega da sua filha, não como uma menina qualquer, mas como mulher. Ana sentiu o estômago afundar, sentiu a pele se aquecer, sentiu o vestido parecer apertado demais contra o peito. E por um instante que durou mais do que deveria, ela se esqueceu de onde estava, de quem era, de tudo. Tentou desviar o olhar. Sorriu para Bianca. Aceitou uma taça de espumante das mãos de um garçom. Fingiu que nada tinha acontecido, mas o calor nas costas denunciava a presença dele. Gustavo ainda a observava. E ela... Deus, ela sentia. Sentia cada centímetro de pele formigar sob o peso daquele olhar. Sentia a proibição, a culpa, o absurdo. E o desejo. Era loucura, era errado. E ainda assim, era real. Ana levou a taça aos lábios, tentando ocultar o rubor que subia pelo pescoço. Sentiu o frescor do espumante, mas era tarde, muito tarde. Aquela noite, que deveria ser apenas celebração,
se tornara algo mais. Algo que ninguém, nem Gustavo, nem Ana, nem o próprio destino, poderia impedir. Bianca, radiante, não percebeu. Ou, se percebeu, escolheu ignorar. No palco, os formandos eram chamados um a um para receberem seus diplomas. Sorrisos, abraços, flashes de câmeras. Ana tentou se concentrar na cerimônia, mas o corpo vibrava com uma energia que não sabia nomear. Quando chegou sua vez, caminhou até o palco sob aplausos. Olhou para a plateia e encontrou os olhos dele, fixos nela, firmes, intensos. E soube que aquela história, qualquer que fosse, havia começado ali, naquele salão iluminado, naquela troca silenciosa, naquele olhar que não deveria ter acontecido, e não havia volta. A festa seguia viva, embalada pelo som suave da orquestra e pelas risadas que preenchiam o salão como ecos de felicidade. Ana caminhava entre grupos de colegas, recebendo abraços, elogios, promessas de encontros futuros que, no fundo, todos sabiam que seriam raros. O mundo parecia iluminado, mas dentro dela, uma sombra estranha começava a crescer. O olhar de Gustavo voltava para ela em momentos dispersos, como se, sem querer, ou talvez querendo, seus olhos fossem atraídos por sua presença. Ana sentia sem entender. Aos olhos dos outros, tudo parecia normal. Era só o pai da melhor amiga prestigiando uma noite importante. Era só mais um convidado elegante entre tantos. Mas para Ana, havia algo diferente no ar. Ela se sentia observada, desejada talvez. E o mais assustador, ela não conseguia se incomodar com isso. Os pais de Ana se aproximaram sorridentes, abraçando-a com orgulho. Falavam da sua dedicação, das noites de estudo, dos sacrifícios que a levaram até ali. Ana sorriu, abraçou-os com carinho verdadeiro, mas no fundo sentia que uma parte dela já estava em outro lugar, em outro olhar. Bianca apareceu pouco depois, os olhos brilhando de felicidade. "A gente precisa comemorar mais", disse, puxando Ana pela mão. "Vamos para a casa de praia do meu pai. Uns dias só para a gente descansar antes da loucura da vida adulta." Ana hesitou. Inventou uma desculpa qualquer sobre precisar organizar papéis, resolver coisas em casa. Mas Bianca insistiu, fazendo aquele sorriso de menina teimosa que Ana conhecia bem. "Vai ser divertido, eu prometo", disse rindo. "Você merece um pouco de paz antes de mergulhar nos processos e prazos da vida real." Ana sorriu de volta, ainda relutante. Mas, no fundo, uma voz sussurrava que havia algo mais esperando. Algo que ela ainda não entendia. Gustavo, de longe, observava. Não se aproximou, não interferiu, mas Ana sabia que ele estava ali. Quando finalmente se despediu de Bianca, sentiu a presença dele atravessar o salão, mesmo sem olhar diretamente. Sentiu nos passos lentos com que deixou o local, acompanhada dos pais. Sentiu no silêncio que caiu dentro dela quando cruzou a porta de saída. Sentiu no frio que percorreu sua espinha, ainda que a noite estivesse morna. No carro, enquanto o pai dirigia falando animado sobre seu futuro brilhante, Ana olhou pela janela e percebeu. Aquela noite não tinha acabado. Não para ela. Algo tinha começado ali. Algo que nenhuma razão, nenhum diploma, nenhuma promessa feita a si mesma poderia impedir. E o nome desse algo tinha olhos cor de tempestade e um sorriso que ela não sabia se devia temer ou desejar. A viagem até a casa de praia foi mais silenciosa do que Ana esperava. Bianca tagarelava animada sobre os planos para o futuro. Um estágio novo, cursos de especialização, viagens que queria fazer. Enquanto Ana, no banco do carona, olhava para a estrada se desenrolando diante dos olhos como se fosse um filme distante. Cada vez que tentava se concentrar, uma imagem invadia sua mente. Olhos cinzentos, firmes, impossíveis de ignorar. Ela fechou os dedos sobre o tecido do vestido, tentando se ancorar na realidade. Talvez a exaustão da formatura, a adrenalina da conquista, explicassem aquele estado de alerta estranho que parecia dominar seu corpo. Talvez. Quando o carro saiu da estrada principal
e entrou numa rua de terra ladeada por árvores. Ana sentiu o estômago apertar. O mar apareceu primeiro, uma faixa azul intensa quebrando o verde da vegetação. E logo depois, a casa. Construída em madeira clara com enormes paredes de vidro, a casa parecia se misturar à natureza, abraçada pelo vento e pelo som das ondas. Um deck de madeira envolvia a construção e grandes janelas abertas deixavam a luz invadir cada canto. Era linda, serena. E ainda assim, Ana sentiu como se estivesse entrando em território proibido. Quando estacionaram, Bianca saltou do carro como uma criança em férias, rindo e tirando as sandálias para pisar na areia. Ana sorriu contagiada, mas o sorriso congelou quando viu quem os esperava na varanda. Gustavo, descalço, bermuda de linho, camiseta clara, o cabelo despenteado pelo vento. Uma imagem tão absurdamente casual que parecia uma armadilha. Ele segurava uma garrafa de água e conversava ao celular, mas ao notar a chegada das garotas, encerrou a ligação e guardou o aparelho no bolso. O olhar que lançou para Ana não foi demorado, não foi descarado, mas foi o suficiente para fazer o corpo dela reagir como se tivesse sido tocado. Ana desviou os olhos, fingindo estar distraída com a beleza da casa. "Pai!" Bianca gritou, correndo para abraçá-lo. "A casa está perfeita." Gustavo sorriu, um sorriso reservado quase contido, e devolveu o abraço da filha com uma força que dizia mais do que palavras. Ana permaneceu perto do carro, ajeitando a bolsa no ombro, procurando algo para fazer com as mãos. E então, ele se aproximou. "Ana." A voz de Gustavo era grave, aveludada, um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Ela levantou os olhos e encontrou os dele, densos, impenetráveis. "Obrigada por vir", ele disse, com uma gentileza que tinha bordas afiadas. Ana sorriu, ou tentou sorrir. Foi um convite difícil de recusar. Gustavo inclinou levemente a cabeça, como se soubesse exatamente o que ela não estava dizendo. Bianca interrompeu o momento, puxando Ana pela mão. "Vem, vou te mostrar seu quarto." Ana deixou-se guiar pela amiga, sentindo a presença de Gustavo gravada na pele como uma tatuagem invisível. Subiram as escadas de madeira até o segundo andar, onde corredores de vidro e madeira levavam aos quartos voltados para o mar. O quarto de Ana era simples e elegante. Uma cama grande, lençóis brancos, cortinas leves dançando com a brisa. O som das ondas preenchendo o espaço como uma música de fundo. Ana jogou a bolsa sobre a cadeira e olhou pela janela. Lá embaixo, Gustavo caminhava lentamente pelo deck, os olhos no horizonte, a garrafa esquecida na mão. Ele parecia carregar o peso de um mundo invisível, e de alguma forma, Ana sentia que parte desse peso agora também era dela. Mais tarde, já acomodadas, Bianca sugeriu descerem para jantar. A mesa estava posta na varanda. Pratos simples, saladas, frutos do mar frescos. Ana sentou-se de frente para o mar. Gustavo ocupou o lugar à cabeceira. Bianca, animada, contava histórias da faculdade, momentos engraçados, trapalhadas que arrancavam sorrisos de Gustavo. Sorrisos curtos, breves, mas ainda assim sorrisos. Ana, no entanto, mal conseguia engolir a comida. Sentia o olhar dele ocasionalmente pousar nela, como quem observa algo perigoso e fascinante ao mesmo tempo. Sentia o próprio corpo responder a isso de um jeito que a envergonhava. O calor subindo pela pele, o sangue pulsando em lugares que ela nem sabia que podiam pulsar. Tentou focar na conversa, tentou rir nos momentos certos, tentou ser a Ana de sempre, mas não era. Não conseguia mais ser, e Gustavo também não era o homem distante que sempre foi. Havia algo nele, uma contenção furiosa, uma tensão que parecia vibrar no ar entre eles. Quando o jantar terminou, Bianca anunciou: "Vou dormir cedo hoje, estou quebrada da festa." Ana sorriu assentindo. Ela também precisava de um banho, de ar puro, de qualquer coisa que a desconectasse daquele estado de alerta constante. Gustavo recolheu alguns pratos e Ana, por instinto, foi ajudá-lo. Na cozinha, o silêncio caiu como um manto espesso. Quando Ana passou um prato para Gustavo, seus dedos se tocaram. O choque foi imediato.
Um arrepio subiu pela espinha de Ana, e ela soltou o prato de leve, os olhos arregalados. Gustavo segurou o objeto sem desviar os olhos dela. Durante um segundo, apenas um segundo, eles ficaram ali, imóveis, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo fogo se acender. E então ele se afastou, quebrando o momento. "Boa noite, Ana", disse em voz baixa, rouca, carregada de coisas que ele não poderia dizer. Ana apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Subiu para o quarto com passos trêmulos, fechou a porta e encostou a testa contra a madeira. O mar rugia lá fora. O vento soprava como um aviso, mas era dentro dela que a verdadeira tempestade começava. E pela primeira vez, Ana soube, de um jeito que não podia mais negar, que aquela viagem mudaria tudo. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma salgado da brisa que entrava pela casa, impregnando o ar com uma sensação de familiaridade desconfortável. Ana desceu as escadas devagar, cada passo ecoando na madeira como uma batida indecisa do coração. O vestido leve, que escolhera às pressas na noite anterior, roçava suas pernas nuas, fazendo sua pele arrepiar sem motivo aparente. Ou talvez tivesse motivo. Gustavo estava à mesa sozinho. A cabeça baixa, os olhos atentos à tela do celular, a mão firme segurando a xícara de café, como se estivesse mergulhado em outro mundo. Mas no instante em que Ana pisou no último degrau, ele levantou o olhar. E o mundo pareceu parar. Foi rápido, não um gesto deliberado, não uma insinuação descarada, apenas um olhar. Mas nele havia algo cru, algo quase primitivo, que fez o estômago de Ana se revirar. Ela desviou os olhos, fingindo não notar. Caminhou até a bancada e se serviu de café, as mãos levemente trêmulas. Sentiu Gustavo observá-la como se pudesse ver além da pele, além da máscara de normalidade que tentava vestir. "Bom dia." Sua voz cortou o silêncio com uma gravidade que parecia deslocada para aquela manhã ensolarada. "Bom dia", ela respondeu, tentando soar natural. Mas nada estava natural. Ela sabia disso. Ele sabia disso. Bianca apareceu na cozinha poucos minutos depois, radiante como sempre. Vestia um short jeans e uma blusa larga, os cabelos presos num coque bagunçado. Pegou uma fatia de pão e se sentou entre eles, equilibrando a energia da manhã com uma alegria quase infantil. "Estava pensando", disse enquanto mordia o pão, "que a gente podia passar o dia na praia. O tempo está perfeito." Ana assentiu, agradecida pela intervenção. Precisava de qualquer coisa que desviasse o curso dos pensamentos perigosos que começavam a se formar. Gustavo continuou em silêncio, bebendo seu café com a calma calculada de quem está acostumado a controlar tudo, até os próprios impulsos. Quando Ana se serviu de uma fatia de bolo, Gustavo estendeu uma xícara limpa para ela. Seus dedos roçaram nos dela. O choque foi imediato. Um calor seco subiu pelo braço de Ana, estourando em pequenos arrepios em sua pele exposta. Ela soltou a xícara de leve, quase derrubando, mas Gustavo segurou firme, os olhos cravados nos dela por um segundo a mais do que seria aceitável. Ana recuou, o rosto queimando. Tentou se ocupar com a comida, com a conversa dispersa de Bianca, com o som suave das ondas lá fora. Qualquer coisa que a afastasse da consciência do corpo, do sangue correndo quente demais em suas veias. "É só o pai da Bianca. É só isso", repetiu para si mesma, como quem tenta apagar um incêndio soprando. Mas era inútil, porque o corpo dela sabia. Sabia antes da mente admitir. Sabia que havia algo nos olhares silenciosos de Gustavo, algo nos gestos contidos, nas palavras medidas, que desenhavam um desejo tão errado quanto inevitável. E isso a assustava, porque era novo, porque era proibido, porque era real. Após o café, Bianca saiu correndo para o quarto, animada com a ideia de procurar roupas de banho para o dia de praia. Ana ficou ali, recolhendo as louças. Gustavo também ficou. O silêncio entre eles era denso, quase palpável, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais espesso. Quando Ana estendeu a mão para pegar uma travessa, Gustavo estendeu a dele ao mesmo tempo. Os dedos se tocaram, de novo, mas dessa vez, nenhum dos dois recuou imediatamente. Ana prendeu a respiração.
Sentiu o calor da pele dele contra a sua. Sentiu os olhos dele queimando sua pele como uma carícia invisível. E então ele afastou a mão lentamente, como se lutasse contra algo dentro dele, como se estivesse no limite do controle. Ana piscou rápido, tentando dissipar o torpor que ameaçava dominá-la. Eu vou pegar minhas coisas, murmurou quase sem voz. Gustavo apenas a observou sair, os olhos cinzentos escurecidos por uma emoção que nem ele parecia capaz de controlar. No quarto, Ana fechou a porta com força desnecessária e encostou as costas nela, sentindo o coração martelar contra o peito. Encostou a testa na madeira fria e fechou os olhos. É só tensão. É só o cansaço da formatura. É só o calor. Mentiras. Todas mentiras. Ana sabia, de um jeito que não podia mais negar, que o que sentira naquela manhã não era imaginação. Era desejo, puro, indomável, errado. E a pior parte era que ele sentia também. Ela viu nos olhos dele, viu na forma como não a tocava, mas queria. Viu na maneira como os músculos da mandíbula dele se contraíam toda vez que a proximidade entre eles se tornava grande demais para ser ignorada. E Ana sabia, com uma clareza brutal, que estava apenas no começo. Aquela casa, aquele silêncio, aquelas manhãs ensolaradas, seriam a armadilha perfeita. E ela já estava presa. O sol batia forte sobre a casa de praia, tingindo a areia de um dourado quase irreal. Ana mergulhou na piscina sem pensar duas vezes, buscando na água fria uma trégua para o calor que começava a sufocar, por dentro e por fora. Durante alguns segundos, deixou o corpo flutuar, o rosto voltado para o céu, tentando esquecer tudo. Quando emergiu, ofegante, empurrando os cabelos molhados para trás, seus olhos se encontraram com os dele. Gustavo, sentado sob a sombra da varanda, uma garrafa de água esquecida na mão, os olhos cravados nela com uma intensidade que fazia o ar parecer mais pesado. Dessa vez, Ana não fingiu não perceber. O olhar dele a tocava de longe, quente, possessivo, inegavelmente masculino. Era como se cada gota d'água que escorria por sua pele fosse acompanhada pelo olhar dele, traçando caminhos invisíveis que deixavam seu corpo em chamas. O biquíni, antes confortável, agora parecia expô-la demais. Sua pele, antes refrescada pela água, queimava sob o peso daquele olhar. Ana passou as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso, tentando parecer casual, tentando fingir que aquele olhar não a despia mais do que qualquer ausência de roupa seria capaz. Bianca, deitada em uma espreguiçadeira próxima, estava imersa no celular, os fones de ouvido bloqueando o mundo. Inocente do turbilhão que acontecia a poucos metros dela, Ana nadou até a borda da piscina e se apoiou ali, respirando fundo, o coração disparado. Ela sabia. Não era imaginação, não era carência. Era ele. E era real. Gustavo não desviava os olhos, e Ana agora também não queria desviar. Algo dentro dela, algo mais antigo que a lógica, mais forte que o medo, começava a crescer. Um desejo abafado por anos de regras e limites. Algo que agora ela já não conseguia mais negar. Quando saiu da água, o impacto foi ainda maior. Sentiu o tecido encharcado do biquíni grudar contra sua pele, delineando cada curva. Sentiu o calor do sol bater em seu corpo molhado, mas nada se comparava ao calor do olhar de Gustavo. Ele a acompanhava com os olhos em cada passo, como se fosse capaz de sentir o rastro molhado que ela deixava pelo chão de madeira. Como se a tocasse sem levantar um único dedo. Ana pegou uma toalha distraidamente, tentando se cobrir, tentando manter a dignidade que parecia escorregar junto com a água. Está muito quente hoje, comentou Bianca, tirando um dos fones e sorrindo. O que acha de fazermos uma caminhada na praia depois? Pode ser, Ana respondeu, a voz saindo mais rouca do que gostaria. Se quiserem, posso levar vocês, disse Gustavo, sua voz soando calma demais para o peso que carregava. Ana levantou os olhos e encontrou os dele. Ele disse vocês. Mas Ana sabia que naquele momento
Tudo o que importava era ela. O mundo parecia se reduzir àquele espaço entre eles. Aquela tensão surda que crescia e se tornava impossível de ignorar. "Vou buscar algo para beber", disse Ana, escapando para dentro da casa antes que suas pernas traíssem sua fraqueza. Caminhou rápido até a cozinha, tentando recuperar o fôlego. Mas não adiantava, porque ele a seguia, não fisicamente, mas na memória da pele, no calor que ainda pulsava nela, como se o sol estivesse por dentro de suas veias. Ana se apoiou na bancada de mármore e fechou os olhos. Não pode acontecer. Não pode. Mas uma parte dela, uma parte cada vez mais difícil de silenciar, já sabia que não adiantava lutar. Quando voltou para a varanda, encontrou Gustavo em pé, a sombra projetando sua silhueta no deck de madeira, os olhos semicerrados sob o sol. Ana forçou um sorriso, ignorou a vertigem emocional que sentia e jogou a toalha nos ombros, fingindo normalidade. "Pronta para caminhar?" perguntou Bianca animada, colocando um boné e ajustando os óculos escuros. Ana assentiu. Pronta? Ela não estava pronta para absolutamente nada do que aquela viagem ainda reservava, e Gustavo sabia disso. Estava escrito no olhar que ele lançou quando passou por ela, a proximidade do corpo dele queimando o espaço entre eles como eletricidade pura. Um olhar que prometia e ameaçava. Prometia que aquilo que começava a nascer, aquela fome silenciosa e proibida, não morreria fácil, e ameaçava destruir tudo o que Ana acreditava ser. Mas ela seguiu em frente ao lado da amiga, fingindo ser apenas mais uma garota num dia ensolarado de praia, quando na verdade já não era mais a mesma, e jamais voltaria a ser. O sol se despedia do horizonte em tons alaranjados quando Ana entrou na cozinha, o coração batendo em um ritmo estranho, acelerado demais para uma noite tranquila. Bianca, animada como sempre, cantarolava baixinho enquanto arrumava a mesa na varanda iluminada por lanternas rústicas penduradas sobre o deck. "Vai ser um jantar simples", anunciou sorrindo. "Nada de frescura." Ana sorriu de volta, tentando disfarçar o desconforto que parecia ter tomado conta de sua pele. Gustavo surgiu alguns minutos depois, o cheiro amadeirado do seu perfume misturando-se ao aroma da brisa marítima. Ele vestia uma camisa branca, as mangas dobradas até os cotovelos, e uma calça de linho escura. Casual, e ainda assim, absurdamente devastador. Ana evitou olhá-lo diretamente, mas era impossível não sentir a presença dele se impondo no espaço como uma força da natureza. Sentaram-se à mesa, Bianca no meio, Gustavo à cabeceira, Ana ao lado, mais próxima do que seria confortável. O jantar começou leve. Bianca falava sobre a faculdade, sobre os professores engraçados, sobre os planos que tinha para o futuro. Ana tentava acompanhar, mas as palavras chegavam até ela como se passassem por uma camada densa de água, abafadas, distantes. O mundo de Ana se resumia a cada movimento de Gustavo, ao som da respiração dele, ao jeito como segurava o talher, ao modo como, às vezes, deslizava os olhos por ela com uma intensidade que a fazia querer desaparecer ou se atirar nos braços dele. "Lembra do professor Marcos?" perguntou Bianca, rindo. "Ele sempre dizia que seríamos a geração que mudaria o mundo, e mal conseguíamos mudar o horário da aula." Ana riu, mas foi um riso fraco, distraído. Gustavo sorriu também, um sorriso pequeno, quase inexistente, mas os olhos dele estavam cravados em Ana, em cada gesto dela, em cada desvio de olhar, em cada tremor disfarçado de casualidade. A comida parecia perder o gosto na boca de Ana. O vinho escorregava pela garganta sem que ela realmente o sentisse. O calor da noite, o perfume das flores, o som das ondas quebrando na praia. Tudo conspirava para criar uma atmosfera irreal. Um lugar fora do tempo, fora das regras. Bianca não notava, ou fingia não notar. Falava, gesticulava, ria alto. E Ana agradecia silenciosamente por aquele escudo inconsciente, por aquela barreira tênue que ainda impedia a explosão iminente. Porque Gustavo não escondia mais nada. O olhar dele era fogo, era promessa, era pecado e salvação entrelaçados em silêncio. A certa altura,
Ana deixou cair o guardanapo. Abaixou-se para pegá-lo, tentando agir com naturalidade, mas quando voltou a erguer o olhar, encontrou Gustavo já observando cada movimento dela. A intensidade daquele momento foi tão brutal que Ana perdeu o ar por um segundo. Sua mão tremeu levemente ao voltar à mesa. Gustavo reparou. Claro que reparou, mas ao invés de dizer qualquer coisa, ele apenas serviu mais vinho para ela, num gesto casual demais para ser inocente. Ana aceitou a taça com um murmúrio agradecido, a mão roçando de leve na dele. O contato foi breve. Breve, mas suficiente. Suficiente para reacender a centelha que ameaçava incendiar tudo. Bianca terminou o prato com um suspiro satisfeito e anunciou: "Acho que vou dormir cedo hoje também. Estou destruída do sol." Ana forçou um sorriso, assentindo. De repente, a ideia de ficar sozinha ali apenas com Gustavo e o som do mar como testemunha pareceu aterradora e absurdamente tentadora. Bianca recolheu o prato, depositou um beijo na bochecha do pai e subiu para o quarto com passos preguiçosos. O silêncio caiu sobre a varanda como uma maré invisível. Ana sentia o olhar de Gustavo como uma mão invisível em sua pele. Quente, firme, inevitável. Ela não sabia o que fazer com as próprias mãos, com os próprios pensamentos, com a própria vontade. Não sabia se deveria agradecer ou amaldiçoar a escuridão crescente, as luzes suaves das lanternas, o som distante da areia arrastada pelo vento. O que sabia era que ele estava ali, esperando, sem palavras, sem pressa, apenas esperando. E Ana, pela primeira vez na vida, sentiu que a luta interna já estava perdida, mesmo antes de começar. A casa adormecia ao som do mar. Ana girava na cama, inquieta, incapaz de encontrar uma posição confortável. O calor parecia grudar em sua pele, não por culpa do clima, mas daquilo que latejava silenciosamente dentro dela. Levou horas para aceitar que não conseguiria dormir. Levantou-se, calçando os pés no chão frio de madeira, vestindo apenas uma camisola leve que mal cobria as coxas. Pensou em ir até a cozinha buscar um copo d'água. Pensou em caminhar até a varanda para sentir o vento. Talvez apenas respirar. Saiu do quarto sem acender a luz. O corredor era longo, iluminado apenas por pequenas fendas de luz da lua que atravessavam as janelas altas. Ana caminhava devagar, o chão rangendo sob seus passos descalços. E então o viu. Gustavo. Encostado na parede do corredor, braços cruzados, como se tivesse sido esculpido ali pela escuridão. O coração de Ana parou, para depois recomeçar em uma batida descompassada. Ele também não dormia. Não disseram nada. Durante alguns segundos, ou minutos, Ana não soube dizer. Eles apenas ficaram ali, imóveis, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo silêncio carregado de tudo o que não podiam dizer. Gustavo descruzou os braços e deu um passo à frente. Ana prendeu a respiração. Ele parou diante dela, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Inclinou-se levemente. Ana fechou os olhos sem querer, como quem se rende a uma força que não consegue mais combater. Mas, ao invés do que ela esperava, ouviu apenas um sussurro. "Boa noite, Ana." A voz de Gustavo era grave, arranhando o silêncio como uma promessa velada. Ana abriu os olhos, o peito subindo e descendo rápido demais. Engoliu em seco, lutando contra o impulso de estender a mão, de tocar, de pedir algo que nem sabia nomear. "Boa noite", murmurou de volta, a voz falhando no final. Gustavo olhou para ela por um longo instante, um olhar carregado de intenções não cumpridas, de desejos sufocados, de promessas perigosas. Então, se afastou. Simples assim, deixando Ana ali, sozinha, tremendo, perdida no meio do corredor escuro. Ela permaneceu parada por alguns segundos, o coração batendo desordenadamente, como se seu corpo inteiro estivesse tentando entender o que acabara de acontecer, e principalmente o que não acontecera. Quando conseguiu se mover, subiu as escadas devagar, cada passo mais pesado que o anterior. Entrou no quarto
e fechou a porta atrás de si com um suspiro trêmulo. Encostou-se na madeira fria e deixou a cabeça tombar para trás. Não sabia como havia chegado naquele limite. Não sabia quando havia deixado de ser a garota que controlava os próprios sentimentos para se tornar essa versão desarmada de si mesma. Sabia apenas que, a partir daquele momento, nada seria fácil. Nada seria seguro. Nada seria certo. Porque havia algo entre eles que crescia no silêncio. Algo que nem mesmo a escuridão da madrugada poderia esconder. E Ana, agora, já não sabia se queria se esconder. A cidade parecia mais cinza do que Ana lembrava. As luzes dos postes, o cheiro de asfalto quente, o som incessante dos carros, tudo parecia longe demais da serenidade da casa de praia. Ana olhava pela janela do carro, tentando costurar de volta a realidade que parecia ter se despedaçado. Bianca, sentada ao seu lado no banco de trás, falava sem parar. "A gente precisa aproveitar essa nova fase", dizia animada. "Trabalhar, construir nossas carreiras, conquistar o mundo." Ana sorria, concordava com acenos, mas sentia o coração bater em um ritmo desconexo. Na direção, Gustavo mantinha os olhos fixos na estrada, o maxilar travado, as mãos firmes no volante, mas Ana sentia o peso invisível da presença dele. Sentia o que pairava entre eles desde aquela madrugada silenciosa no corredor da casa. Quando o carro estacionou em frente ao prédio onde Ana morava, ela começou a destravar o cinto, pronta para se despedir. Bianca se inclinou e a abraçou com força. "Amanhã a gente se fala", sorriu. "Quero te ver brilhando, amiga." Ana riu, sentindo o carinho genuíno da amiga aquecer um pouco a confusão que a dominava. Mas antes que pudesse descer, a voz grave de Gustavo a chamou. "Hannah", disse baixo, aveludado. Ela virou o rosto devagar, os olhos encontrando os dele. E de novo, tudo dentro dela silenciou. "Eu queria aproveitar que estamos aqui", continuou ele, a voz firme, "para te fazer uma proposta." Bianca arregalou os olhos, curiosa, sorrindo. "Nossa, que mistério, pai", brincou. Gustavo lançou um olhar breve e quase divertido à filha, antes de voltar sua atenção para Ana. No escritório. Começou cada palavra medida com cuidado. "Estamos com uma vaga aberta. Eu pensei em você." Ana piscou, surpresa. "Em mim?" murmurou. "Você é talentosa, dedicada." Ele assentiu, como quem confirma uma decisão já tomada. "Gostaria que considerasse. Bianca já vai começar conosco, e seria ótimo ter vocês duas." Bianca deu um gritinho animado. "Ai, Ana, aceita. Seria incrível trabalharmos juntas." Ela segurou o braço da amiga, balançando de leve. Ia ser perfeito. Ana sorriu sem saber o que dizer. O convite parecia perfeito. Perfeito demais. Estar no mesmo ambiente que Gustavo dia após dia, hora após hora. Sentir aquela tensão constante se infiltrando nos gestos, nos olhares, nos silêncios. Seria como caminhar sobre brasas. E ela sabia disso. Gustavo a observava em silêncio. Ele sabia também. Sabia o que estava oferecendo. Sabia o que estava arriscando. Mas mesmo assim, oferecia. Ana respirou fundo, sentindo o peito apertado. Eu vou pensar", respondeu, porque era o máximo que conseguia prometer naquele momento. Bianca bateu palmas, rindo. "Isso já é quase um sim", exclamou animada. Gustavo apenas sorriu de leve. Um sorriso tão pequeno, tão contido, que parecia conter o próprio mundo. Ana desceu do carro, o vento noturno acariciando seu rosto quente. Sabia que os olhos dele a seguiam. Sabia que se ousasse virar o rosto, encontraria aquele olhar esperando. Mas não virou. Entrou no prédio com passos rápidos, a cabeça fervendo de pensamentos. Subiu no elevador de olhos fechados. Aceitar aquele convite seria aceitar o desejo que queimava entre eles. E Ana já sabia que dizer não seria a parte mais difícil, porque no fundo, uma parte dela já tinha dito sim. O edifício era imponente. Espelhos fumê refletiam o céu cinzento da manhã, enquanto Ana atravessava o saguão de mármore polido, o som de seus saltos ecoando suave nas paredes altas. O coração batia rápido, mas não era apenas nervosismo de primeiro dia. Era ele.
Era o que significava estar ali. Quando o elevador deslizou até o último andar, Ana precisou inspirar fundo antes de seguir. O escritório Moretti em Associados era ainda mais impressionante por dentro. Linhas retas, vidro, aço combinados com madeira clara e iluminação quente. Um equilíbrio perfeito entre poder e elegância. Reflexo exato do homem que comandava tudo ali. Cada sala separada por paredes de vidro fumê. Cada espaço meticulosamente planejado. Cada detalhe transpirando seriedade e sucesso. E ali, naquele mundo perfeitamente controlado, Ana era a nova variável. Instável, incômoda, impossível de ignorar. Bianca já a esperava na recepção, um sorriso enorme iluminando o rosto. "Bem-vinda ao seu novo lar", disse, abraçando-a rapidamente. "Vamos brilhar juntas, amiga." Ana sorriu, contagiada pela felicidade sincera da amiga, mas seu peito pesava de um jeito diferente. Caminharam juntas pelo corredor central. Bianca mostrava as salas, as áreas comuns, os colegas que Ana mal registrava. Cada passo parecia aproximá-la ainda mais dele. Quando dobraram o corredor principal, Ana o viu. Gustavo, parado diante de uma sala de reuniões, falando com um dos advogados. Vestia um terno escuro, impecável, a gravata perfeitamente alinhada. O rosto sério, a postura imponente. O impacto foi imediato. Ana sentiu como se o chão tivesse inclinado sob seus pés. Ele levantou os olhos, e o mundo ficou em suspenso. O olhar de Gustavo a atravessou como uma lâmina quente. Ficaram assim, presos num instante que dizia muito mais do que palavras poderiam dizer. Até Bianca, rindo, puxá-la de volta para a realidade. "Aqui vai ser sua sala", disse a amiga, abrindo a porta. Ana entrou, ainda sentindo o olhar dele queimando em suas costas. Pouco depois, enquanto Ana ainda organizava suas coisas, uma batida discreta na porta fez seu estômago revirar. Era ele. Gustavo entrou sem pressa. Fechou a porta atrás de si, como se blindasse aquele momento do resto do mundo. Ana endireitou a postura, o coração golpeando forte no peito. Gustavo se aproximou, as mãos cruzadas nas costas, a expressão controlada. "Só queria lhe dar as boas-vindas oficialmente", disse a voz grave, arranhando o silêncio. Ana assentiu, tentando encontrar a voz. "Obrigada, Sr. Moretti." A sombra de um sorriso tocou os lábios dele. "Gustavo", corrigiu, num tom que não deixava espaço para debate. "Aqui somos todos muito próximos. Prefiro que me chame pelo nome." Ana engoliu em seco. "Tudo bem, Gustavo." Ele continuou, o olhar preso nela. "Você vai trabalhar diretamente com Bianca em alguns casos menores no início", explicou, a voz perfeitamente controlada. "Aos poucos, vamos passar para processos maiores. Quero ver você crescer aqui dentro." A forma como ele disse crescer parecia carregar muito mais do que crescimento profissional. Ana desviou os olhos, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. "Eu vou fazer o meu melhor", murmurou. Gustavo inclinou levemente a cabeça, observando-a como quem estuda uma peça rara. "Não espero menos de você", disse, a voz baixa, quase íntima. O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Ana sabia o que estava nas entrelinhas. Gustavo também. Cada palavra dita. Cada palavra não dita. Cada olhar. Tudo construía algo silencioso e perigoso. Antes de sair, ele parou diante da porta e acrescentou sem se virar: "Se precisar de mim, minha sala está logo no final do corredor." Ana assentiu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Quando Gustavo desapareceu no corredor, Ana ficou ali de pé, o corpo vibrando, a respiração presa. Não era só trabalho. Nunca foi. E agora era tarde demais para fingir que poderia ser. O relógio da parede marcava quase 6 da tarde, quando Ana entrou na sala de reuniões com uma pasta de processos apertada contra o peito. Bianca tinha saído mais cedo, e a tarefa de revisar um dos casos mais urgentes havia ficado entre ela e Gustavo. Ana se aproximou da mesa longa de vidro, espalhando os documentos com movimentos cuidadosos. Sentia a tensão no ar antes mesmo de ouvir seus passos. Gustavo entrou logo depois, sem dizer uma palavra. Fechou a porta atrás de si com calma,
mas o som seco ecoou na sala silenciosa como um prenúncio. Ele caminhou até ela, os olhos fixos na pasta aberta. "Você leu o material?" perguntou, a voz grave e impassível. "Sim", respondeu Ana, tentando manter o tom profissional. "E com todo respeito, acho que sua estratégia pode ser arriscada demais." A resposta pareceu surpreendê-lo. Gustavo ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. "Arriscada demais", repetiu devagar. Ana sustentou o olhar, mesmo sentindo o calor subir por sua pele. Basear a defesa apenas na presunção de boa-fé sem reforçar a documentação é frágil. O promotor vai usar isso contra nós. Por um segundo, Gustavo apenas a observou. Depois caminhou até o outro lado da mesa e apoiou as duas mãos sobre o tampo de vidro, inclinando-se levemente para frente, aproximando-se dela sem de fato tocá-la. "Está me ensinando a montar um caso, Ana?" perguntou, a voz ainda baixa, mas carregada de algo mais sombrio. Ana sentiu a espinha se enrijecer. "Não é isso", disse, firme. "Só estou fazendo meu trabalho." Gustavo sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. "Seu trabalho é aprender", rebateu. "Confiar na experiência de quem já venceu batalhas como essa, enquanto você ainda estudava manuais." O comentário cortou mais fundo do que ela gostaria de admitir. Ana respirou fundo, tentando manter a compostura. "Então, talvez..." disse, sua voz saindo mais tensa do que pretendia. "Talvez eu devesse ficar calada e apenas assistir?" Gustavo se moveu. Não muito. Apenas um passo. Mas foi o bastante para que a distância entre eles evaporasse. Ana sentiu o calor do corpo dele atravessar o espaço, inflamando o dela. "Talvez", murmurou ele, a voz rouca, carregada de algo mais do que irritação, "você devesse entender a diferença entre discutir uma estratégia e desafiar quem pode te ensinar a vencer." Os olhos dele estavam nos dela, fixos, queimando. Ana, tremendo por dentro, não desviou. "E talvez", sussurrou, consciente demais da proximidade, "talvez você devesse entender que não é só porque é bom que está sempre certo." A tensão explodiu no ar entre eles. Por um segundo, Ana teve certeza de que ele a puxaria para si, que cruzaria aquele limite que ambos fingiam existir. Mas Gustavo apenas cerrou a mandíbula, desviou o olhar para os documentos sobre a mesa e recolheu a pasta com um gesto brusco. "Está dispensada por hoje", disse sem encará-la. Ana não respondeu, apenas recolheu seus papéis, os dedos tremendo levemente. Caminhou até a porta sentindo o olhar dele queimando suas costas, mesmo que ele fingisse ignorá-la. Ao sair, fechou a porta com um clique suave, mas a discussão e tudo o que ficou preso entre as palavras não ditas continuava vibrando dentro dela. A raiva, o desejo, a linha entre o certo e o errado cada vez mais tênue. E Ana sabia. Sabia que não era mais uma questão de si, era apenas uma questão de quando. O novo dia amanheceu cinzento. Ana chegou cedo ao escritório, os olhos ainda pesados pela noite mal dormida. A discussão com Gustavo na tarde anterior continuava ecoando em sua mente, misturando raiva, vergonha e algo ainda mais perigoso, a lembrança do calor no olhar dele. "Foi só um desentendimento profissional", repetiu para si mesma enquanto atravessava o corredor silencioso. Mas, no fundo, sabia que não era só isso. Nada entre eles jamais seria apenas profissional. Organizou sua mesa com movimentos metódicos, tentando se blindar contra o que sentia. A manhã passou em reuniões rápidas e respostas automáticas. E então, por volta do meio-dia, Gustavo surgiu na porta da sua sala, segurando uma pasta de documentos. "Temos uma revisão para fazer", disse, num tom neutro que disfarçava mal a tensão entre eles. Ana assentiu, engolindo o nervosismo. Sentaram-se lado a lado na pequena mesa de apoio da sala de reuniões. Documentos espalhados, canetas, post-its. A distância entre eles era protocolar, pelo menos no início. O problema começou quando Gustavo se inclinou para apontar um detalhe em uma cláusula. Ana sentiu a respiração dele roçar seu pescoço. Quente, lenta, perigosamente próxima. O sangue subiu para seu rosto em uma onda rápida.
Ela tentou se afastar discretamente, mas no movimento, a mão dela esbarrou na dele. O toque foi acidental, mas o efeito devastador. A pele deles se tocou, por menos de um segundo, e ainda assim, foi como se algo acendesse no ar, algo que não podia mais ser contido. Ana recuou instintivamente, mas era tarde demais. O corpo dela já sabia. O dele também. Gustavo ergueu os olhos e, por um momento, o olhar que lançaram um ao outro não era mais de chefe e subordinada. Era de homem e mulher. De desejo e risco. De fome e medo. Ana sentiu o coração disparar. Gustavo se endireitou devagar, voltando à postura fria, fechando a pasta com mais força do que o necessário. O silêncio entre eles vibrava como um fio prestes a romper. E foi nesse instante que a porta da sala se abriu. Bianca entrou, segurando uma xícara de café. "Oi, trouxe café para a revisão?", disse animada, mas a voz dela morreu no ar. Bianca parou por um segundo, olhando de Ana para Gustavo e de volta para Ana. Seus olhos percorreram o ambiente, absorvendo o que pairava no ar, mesmo que ela não conseguisse nomear o que era. Ana limpou a garganta, tentando agir naturalmente. "Obrigada, Bia", disse a voz estranhamente rouca. Gustavo pegou o café sem dizer nada, os olhos voltados para os documentos, o maxilar tenso. Bianca sorriu, mas foi um sorriso pequeno, confuso, quase desconfortável. "Bom, vou deixar vocês trabalharem", disse, recuando até a porta. Ana murmurou um agradecimento. Quando Bianca saiu, o silêncio caiu sobre eles como uma segunda pele. Gustavo se levantou, recolheu os documentos com um cuidado exagerado e disse sem encará-la: "Vamos continuar depois do almoço." Ana apenas assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. Quando ele saiu, ela ficou ali, sozinha, com a respiração curta e as mãos tremendo levemente. Não era mais uma guerra silenciosa. Não era mais algo que poderiam controlar por muito tempo. O toque acidental fora apenas um aviso. O que viria depois seria impossível de conter. Os dias seguintes correram tensos, carregados de um silêncio que dizia tudo o que as palavras não ousavam tocar. Ana tentava se concentrar, mas bastava sentir a presença de Gustavo para que todo o seu corpo lembrasse do toque acidental, do olhar que queimava e daquilo que ainda não havia acontecido, mas estava prestes a acontecer. Naquela noite o escritório estava vazio, as luzes de alguns setores já apagadas, o corredor principal mergulhado em penumbra. Bianca estava fora em uma visita a clientes da firma e Ana ficara para revisar um contrato urgente. Gustavo também. Sentados frente a frente na sala de reuniões, a tensão entre eles era tão densa que parecia material. Ana revisava uma cláusula quando sentiu Gustavo se aproximar. Ele se inclinou por trás dela, apontando algo no papel. A respiração dele roçou o pescoço dela. Quente, lenta, possessiva, sem querer ser. Ana fechou os olhos por um segundo, sentindo o arrepio que percorreu sua coluna. Quando virou o rosto, deu de frente com ele. Muito perto. Perto demais. Por um momento, o mundo inteiro se reduziu àquele espaço milimétrico entre suas bocas. Gustavo olhou para ela, e a decisão se quebrou no olhar. Ele a puxou, não com violência, mas com uma urgência crua, inegociável. E então a beijou. Não foi um beijo ensaiado. Não foi bonito. Foi real. Foi boca contra boca. Lábios colidindo com fome contida por dias demais. Ana soltou um suspiro baixo que Gustavo abafou ao aprofundar o beijo, a mão firme segurando sua nuca, guiando-a sem permitir distância. A língua dele invadiu sua boca com lentidão no começo, explorando, exigindo, saboreando, até que a fome tomou conta e os movimentos se tornaram mais duros, mais desesperados. As bocas se moldaram com violência e entrega. Lábios sugando, mordendo de leve, puxando. Ana agarrou a camisa dele sem pensar, puxando-o para mais perto, sentindo o calor do corpo masculino colar no dela. Gustavo gemeu baixo contra sua boca, um som rouco, quase de dor, e deslizou a outra mão para a cintura dela, puxando-a com força contra si. O corpo dele era quente, sólido, implacável.
Ela sentia cada linha de músculo sob a camisa, sentia o desejo dele pressionado contra seu ventre. A língua de Gustavo era exigente e lenta ao mesmo tempo, explorando a boca dela com movimentos profundos, molhados, ritmados, deixando Ana tonta, perdida. As mãos dele subiram pelas costas dela, traçando sua coluna com uma firmeza que dizia tudo o que as palavras não poderiam. O beijo se tornou mais urgente, mais cru, mordidas suaves nos lábios, suspiros abafados, corpos se chocando sem cerimônia. Era raiva, era desejo, era tudo o que haviam tentado sufocar, agora explodindo em carne viva. Quando Gustavo finalmente se afastou, o fez devagar, ainda segurando o rosto dela entre as mãos, como se relutasse em deixá-la ir. A testa dele repousou contra a dela, as respirações misturadas, erráticas. Por um momento, só o som dos corações acelerados preenchia a sala escura. «Ana!» murmurou, a voz rouca, quebrada pela luta interna. Ana manteve os olhos fechados, tentando se recompor, mas o gosto dele ainda latejava em sua boca. A pele dela ainda queimava onde ele a tocara. «Eu sei», respondeu baixinho. Não havia espaço para desculpas. Não havia espaço para arrependimento. O que existia era real. Era sujo e bonito. Era visceral. E não podia mais ser desfeito. Gustavo se afastou um passo com dificuldade. «Volte para casa», disse, sem conseguir esconder a tensão no olhar. Ana assentiu, recolheu os documentos com dedos trêmulos e saiu da sala sem olhar para trás. Mas cada parte do seu corpo gritava a ausência dele. Cada batida do coração era um eco daquele beijo. E no fundo, Ana sabia. Não havia mais caminho de volta. O que tinham feito, o que haviam permitido acontecer, mudara tudo para sempre. O escritório parecia diferente nos dias que se seguiram. Mais frio, mais vazio, mais insuportavelmente tenso. Ana chegava cedo, saía tarde. Mantinha a cabeça baixa sobre os papéis, fugindo dos corredores, dos olhares, de qualquer coisa que pudesse arranhar o frágil controle que tentava manter. Gustavo fazia o mesmo. Se cruzavam apenas quando absolutamente necessário. Olhares breves, palavras medidas, distância física demais para ser natural. Era uma dança desconfortável de silêncios e fingimentos. Mas dentro dela, Ana sabia. A distância forçada não apagava o que sentia. Só fazia crescer. Ela pensava nele o tempo inteiro. Nos olhos escuros, nos dedos firmes segurando seu rosto, no calor do corpo dele colado ao dela naquela noite. Pensava no gosto, na respiração entrecortada, na forma como o mundo inteiro desaparecera, deixando apenas os dois. E cada vez que forçava a mente a voltar para o presente, para os contratos, para os casos, era pior. Porque a ausência dele era como fome. Uma fome que não podia ser alimentada, nem ignorada. Gustavo, do outro lado do escritório, não estava melhor. Trancado em sua sala, ele se afogava em trabalho que não precisava ser resolvido imediatamente. Qualquer coisa para não ir até ela. Qualquer coisa para não atravessar o corredor, fechar a porta e fazer o que seu corpo gritava para fazer. Ele odiava a própria fraqueza. Odiava a forma como bastava vê-la de longe, com a cabeça inclinada sobre a mesa, mordendo o lábio distraidamente. E seu controle se desmanchava como areia na maré. Ana o estava destruindo. E ele não sabia como voltar a ser o homem que sempre fora. Bianca, alheia à profundidade daquilo que se passava, começou a notar. Numa tarde de sexta-feira, se aproximou da sala de Ana com 2 canecas de café. «Ei», disse, entrando com um sorriso. «Respira. Tá trabalhando como se o mundo fosse acabar». Ana forçou um riso. «São muitos prazos», respondeu, desviando o olhar. Bianca sentou na cadeira à frente da mesa dela, cruzando as pernas. «E meu pai?» perguntou casualmente. «Ele tá... diferente, né?» Ana engasgou levemente com o café. «Diferente?» Bianca sorriu de lado. «Sei lá, mais... tenso, mais fechado», deu de ombros. «Achei que vocês tivessem se desentendido por causa de algum processo. Ele foi muito duro com você? Brigaram?»
Ana balançou a cabeça rápido demais. Não, não foi nada. Só trabalho. Ele é exigente. Sempre foi. Bianca pareceu aceitar a resposta. Ou preferiu aceitar. Ele sempre foi meio intenso com tudo, comentou distraída. Às vezes parece carregar o mundo inteiro nas costas. Ana sorriu de leve, sem conseguir dizer mais nada, porque naquele momento sentia que carregava um mundo também. Um mundo feito de desejo contido, de culpa, de fome. E cada vez ficava mais claro. A distância que estavam tentando impor entre eles não era cura, era veneno. Era atraso para algo que já não podia mais ser evitado. Gustavo observou Ana de sua sala, através do vidro levemente fumê. A viu rindo, forçando sorrisos para Bianca. Viu a curva suave de seu pescoço. Viu o cabelo preso de qualquer jeito. Viu a delicadeza das mãos lidando com papéis como se fossem a coisa mais importante do mundo. E soube. Não adiantava lutar. Ana era dele. Sempre seria. Mesmo que jamais dissessem isso em voz alta. Mesmo que o mundo inteiro tentasse separá-los. O que havia nascido entre eles não morreria no silêncio. Só cresceria. Cada vez mais forte. Cada vez mais inevitável. Alguns dias depois, o escritório Moretti em Associados organizou um coquetel elegante para celebrar a expansão da empresa. Era a oportunidade perfeita para consolidar parcerias com clientes antigos, apresentar novos talentos e reforçar a imagem sólida e impecável que Gustavo Moretti fazia questão de manter. O evento acontecia em um salão reservado de um dos hotéis mais sofisticados da cidade. Pisos de mármore branco, luzes douradas suaves, grandes arranjos de flores frescas nas mesas altas espalhadas pelo espaço. Garçons circulavam discretamente, com bandejas de taças de vinho e espumante. Pequenas ilhas de convidados se formavam e se desfaziam em torno das conversas educadas e risadas contidas. Ana chegou acompanhada de Bianca. Vestia um vestido preto elegante, mas discreto. Saltos médios, cabelo solto em ondas naturais. Tentava parecer confiante e segura, mas sabia que em algum lugar naquele salão, Gustavo já a esperava. E a tensão entre eles não tinha sido apagada. Apenas adormecida por necessidade. Eles se encontraram no meio do salão. Gustavo usava um terno preto sob medida, gravata escura, o olhar sério e intenso. Por fora, parecia o advogado de sucesso que todos conheciam. Por dentro, Ana sabia. Ele lutava contra algo tão feroz quanto ela mesma. Trocaram um cumprimento breve, protocolar. Palavras frias, olhares quentes. Ana se afastou rápido demais, disfarçando. Mas a cada passo, sentia o peso invisível do olhar dele cravado em suas costas. Horas depois, quando o ambiente já estava mais solto e as taças mais vazias, um grupo de clientes se reuniu em torno de Gustavo e alguns advogados. Ana, convidada por Bianca, se aproximou para ouvir. Discutiam estratégias para um novo contrato com uma multinacional. Foi então que, de forma quase impulsiva, Ana opinou. Eu entendo a estratégia tradicional, mas talvez devêssemos considerar incluir uma cláusula de compliance ambiental. Pode ser um diferencial competitivo, sugeriu com calma. Por um segundo, o grupo ficou em silêncio. Gustavo a encarou. O olhar dele era frio, controlado. Agradeço sua opinião, disse, num tom educado demais para ser sincero. Mas nesse caso, o conservadorismo é o que protege o cliente, não a inovação. As palavras eram profissionais, mas o subtexto era outro. Ana sentiu o golpe, mas manteve o sorriso. Claro, respondeu recuando de leve. Bianca, distraída em outra conversa, não percebeu a troca tensa. Mas para Ana e para Gustavo, aquilo foi mais do que um simples desacordo. Foi uma fissura, uma rachadura no controle frágil que sustentavam. O coquetel terminou com brindes finais e promessas de novos negócios. As luzes do salão começaram a baixar. Os convidados se dispersavam em conversas baixas e despedidas rápidas. Ana pegou sua bolsa e saiu discretamente pelo corredor lateral, buscando ar. O som dos saltos ecoava no mármore claro, cada passo mais pesado que o anterior. O corredor externo, com suas luzes suaves e paredes de vidro,
Parecia mais vazio do que nunca. Ouviu os passos antes de vê-lo. Sentiu como se o próprio corpo a avisasse. Era ele. Gustavo. Hannah chamou a voz baixa, rouca, carregada de algo que ela não sabia se queria enfrentar. Ela parou. Demorou um segundo para se virar. Quando o fez, ele já estava próximo. Não perto o bastante para tocá-la, mas perto o bastante para feri-la. "Por que está fugindo de mim?" perguntou a voz cortando o silêncio. Ana mordeu o lábio inferior, os olhos brilhando de umidade. "Não estou fugindo", mentiu, mal reconhecendo a própria voz. Gustavo deu um passo à frente. "Não consegue nem me encarar, Ana." Ela ergueu o olhar desafiadora, ainda que seus olhos traíssem a dor. "E você?" rebateu, a voz embargando. "Consegue agir como se nada tivesse acontecido?" Gustavo fechou a mão em punho ao lado do corpo, como se contivesse um impulso. "Eu estou tentando", disse a voz grave e rasgada. Ana soltou uma risada baixa, quebrada, e uma lágrima escapou antes que pudesse impedir. "Tentando?" sussurrou. "Você me confunde, Gustavo. Me puxa e depois me empurra. Me olha como se fosse me devorar, e depois finge que eu sou só mais uma funcionária." Ela passou a mão pelo rosto, tentando afastar as lágrimas em vão. Gustavo avançou mais um passo. O olhar dele, tão frio momentos antes, agora era de um homem quebrado. "Eu não devia..." começou a voz falhando. "Mas quer", completou Ana, num sussurro ferido. Gustavo fechou os olhos por um instante, respirando fundo como se aquilo doesse fisicamente. "Eu tentei, Ana. Juro que tentei. Tentei ficar longe. Tentei ser o homem certo, fazer o que era certo." Ele se aproximou mais, tão perto que Ana podia sentir o calor do corpo dele irradiando para o dela. "Mas cada vez que olho para você..." A voz dele desceu para um murmúrio desesperado. "Eu esqueço tudo. Esqueço quem sou. Esqueço o que deveria fazer." Ana soluçou silenciosamente, sentindo o peito apertar. "Eu não aguento mais", sussurrou ela. Gustavo levantou a mão devagar. Tocou o rosto dela. Secou uma lágrima com o polegar, com uma ternura que a fez quase desabar. E nesse instante, não houve mais espaço para resistência, para medo, para razão. Só existia a dor, o desejo, a necessidade incontrolável de se encontrar no outro. Gustavo a puxou para si com uma urgência desesperada e a beijou. Não foi um beijo contido, não foi um beijo pensado, foi cru, real, arrebatador. Os lábios se chocaram com fome, com raiva, com amor não declarado. As mãos dele seguraram seu rosto com força, como se ela pudesse escapar, como se fosse vital mantê-la ali. Ana respondeu com a mesma urgência. As bocas se abriram, as línguas se encontraram, molhadas, quentes, desesperadas. A mordida suave no lábio inferior dela arrancou um gemido baixo. O corpo dela se moldou ao dele como se fossem feitos para aquilo. Gustavo a prensou suavemente contra a parede de vidro, sem brutalidade, apenas com a necessidade de sentir cada centímetro dela colado a si. O beijo era feito de tudo o que tinham negado, de tudo o que tinham desejado. Quando se afastaram, ofegantes, as testas coladas, os olhos fechados, ambos sabiam. Não havia mais volta. O que tinham construído, em silêncios, em olhares, em toques roubados, agora ardia entre eles. E mesmo que o mundo inteiro estivesse contra, naquele instante só existiam eles dois. A respiração de Ana ainda vinha entrecortada. O corredor lateral estava mergulhado em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som irregular de seus corações batendo no mesmo compasso. As testas coladas, os olhos fechados, tudo ao redor parecia ter desaparecido. Só existia ele, só existia ela. Gustavo deslizou os dedos pela lateral do rosto de Ana com uma lentidão quase reverente, como se estivesse tocando algo sagrado. Seus olhos encontraram os dela, ardendo de desejo, mas também de medo, de esperança, de entrega. A voz dele saiu rouca, carregada de tudo o que ficou preso durante dias. "Eu quero você." Ana prendeu a respiração, o peito apertado, o coração disparado,
a alma nua diante dele. Gustavo não se moveu, não a pressionou. Apenas deixou a confissão pairar entre eles, brutal e verdadeira. E então, num sussurro, perguntou: "Você também me quer?" As lágrimas ardiam nos olhos dela, mas desta vez não eram de dor. Eram de tudo que vinha se acumulando. A espera, o medo, a fome, a verdade que nem ela mais podia negar. "Sim", respondeu, a voz embargada, crua, real. Gustavo fechou os olhos por um segundo, como se aquela resposta fosse a única coisa que o mantivesse em pé. Quando abriu, encostou novamente a testa na dela e, num murmúrio carregado de algo muito maior que desejo, perguntou: "Você confia em mim?" Ana não hesitou, não pensou, simplesmente se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. Um beijo doce, calmo, cheio de amor silencioso e entrega. O beijo de quem escolhe, mesmo sabendo dos riscos. Quando se afastaram, ainda com as respirações misturadas, Gustavo tirou o celular do bolso, fez uma ligação rápida direta. Uma suíte, a cobertura. Agora. A voz dele era baixa, mas firme. Desligou sem esperar mais explicações. Então segurou a mão de Ana, com firmeza, mas com cuidado, e juntos, em silêncio, caminharam até o elevador. A subida foi lenta, ou talvez tenha sido rápida demais. Ana não sabia mais medir o tempo. O único som era o da respiração pesada dos dois, misturada ao zunido suave do elevador. Quando as portas se abriram, o corredor da cobertura estava vazio, silencioso. Gustavo puxou Ana pela mão, guiando-a até uma porta de madeira pesada no final do corredor. Usou o cartão magnético. O clique seco da tranca pareceu ecoar no peito dela. A porta se abriu, e então eles estavam dentro. O quarto era amplo, iluminado por luzes quentes e suaves, cores neutras, tecidos macios. O cheiro discreto de lavanda misturava-se à eletricidade que parecia flutuar no ar. Mas Ana não viu nada disso. Só viu Gustavo. E o modo como ele a olhava, como se ela fosse tudo o que existia no mundo. Por um instante, ficaram apenas se encarando. O desejo vibrava entre eles, denso, cortante. O medo também estava ali, o receio do desconhecido, do que estava prestes a acontecer. Mas a certeza era ainda mais forte. Gustavo avançou devagar, os olhos cravados nos dela. Deu a ela o tempo que precisasse para recuar. Mas Ana não se moveu. Quando ele a tocou, primeiro no rosto com a palma quente da mão, depois na cintura, firmemente, Ana sentiu o corpo estremecer. Gustavo a beijou de novo. Um beijo sem hesitação, sem espaço para dúvidas. Os lábios se encaixaram com força controlada. As línguas se buscaram num ritmo lento, molhado, carregado de fome contida. Gustavo a puxou para mais perto, seus corpos se encaixando de maneira inevitável. Ana gemeu baixo contra a boca dele, o som escapando sem que pudesse controlar. O calor do corpo dele atravessava as roupas como fogo. Gustavo deslizou uma das mãos pelas costas dela até encontrar a curva de sua cintura, depois a base da coluna. Segurou-a com força, dominando seus movimentos, guiando-a para o centro do quarto. Sem romper o beijo, começou a despi-la, com calma, com reverência. A cada botão solto, a cada tecido deslizado por sua pele, Ana sentia a própria respiração falhar. Gustavo beijava a pele recém-descoberta, ombro, clavícula, o caminho sutil que descia pelo centro do colo, com uma lentidão quase cruel, como se devorasse cada centímetro com os lábios. Quando Ana se viu despida diante dele, mordeu o lábio, o corpo tomado por uma insegurança que ardia sob a pele. Mas o olhar de Gustavo varreu cada linha de seu corpo com tamanha intensidade, com tamanha adoração, que todo o medo evaporou. Ela era dele. Ele a queria inteira. Gustavo se despiu sem pressa. A gravata, a camisa, o terno, cada peça removida com movimentos calmos, os olhos nunca deixando-os dela. Quando finalmente ficaram pele contra pele, Ana arfou. O corpo dele era quente, sólido, potente. Músculos definidos sob a pele dourada. Um homem feito para dominar. Um homem que agora era dela. Gustavo a deitou na cama com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas.
e então se inclinou sobre ela, o corpo dele a cobrindo por inteiro, mas sem esmagá-la. Era forte, sim, mas a força dele a protegia, não a assustava. Ele a beijou de novo, mais profundo, mais faminto. As mãos dele traçaram suas curvas com uma mistura de precisão e delicadeza, como se soubesse exatamente onde tocar para arrancar dela suspiros entrecortados. Ana se agarrou a ele, os dedos cravados nos ombros largos. Sentiu a mão dele deslizar por sua perna, palma quente subindo pelas suas coxas, até que o joelho as separou com suavidade, num gesto íntimo e dominador. Ana gemeu baixo, o corpo se arqueando instintivamente para ele. Gustavo deslizou a boca por seu pescoço, descendo pelo colo, saboreando cada pedaço de pele. Ana tremia, parte de medo, parte de expectativa, mas principalmente de desejo. Quando ele a possuiu, foi com um movimento lento, cuidadoso. Deu a ela tempo para sentir, para se abrir, para deixar que aquilo acontecesse por inteiro. Ana arfou, os olhos se enchendo de lágrimas, não de dor, mas de tudo o que sentia. Gustavo gemeu baixo contra seu ouvido, como se também lutasse para se manter no controle. Começou a se mover dentro dela com um ritmo compassado, preciso. Cada movimento dentro dela era intenso, com precisão e profundidade. O corpo dele dominava o dela por completo, com uma força que protegia, não machucava, como se ela fosse dele, mas ainda assim, algo raro demais para ser ferido. Ana se perdeu naquela intensidade, no calor, no som do corpo dele encontrando o dela, no cheiro da pele suada misturada ao perfume amadeirado. As mãos dela exploravam as costas dele, os ombros, os braços firmes. O corpo dela respondia a cada investida, a cada toque, a cada beijo. O ritmo aumentou gradativamente. Ele passou a se mover com mais urgência, mais fundo, como se fosse impossível conter o que sentia. O desejo se acumulava dentro dela como uma onda prestes a quebrar. Gustavo a olhava nos olhos enquanto se movia. Olhos carregados de emoção, de entrega, de algo que Ana sabia que era amor, mesmo que nenhum dos dois ousasse dizer. Quando finalmente alcançaram o ápice do prazer, foi devastador. Ana gritou baixo contra o pescoço dele, enquanto estremecia em ondas quentes que atravessavam seu corpo. Gustavo grunhiu roucamente, puxando-a mais para si, como se quisesse fundir seus corpos numa única alma, antes de também se perder. Ficaram assim, entrelaçados, respirando pesadamente. O coração de Ana batia descompassado contra o peito dele. Seu corpo inteiro tremia, de desejo, de ternura, de algo avassalador que os unia sem palavras. Gustavo a segurou forte contra si, a mão grande acariciando suas costas em movimentos lentos. Beijou o topo da cabeça dela e, num sussurro quebrado, disse: "Agora você é minha. Sempre foi." Ana fechou os olhos. E ali, nos braços dele, sentiu pela primeira vez que pertenciam um ao outro de um jeito que o mundo jamais conseguiria entender, e muito menos destruir. O quarto estava mergulhado em penumbra. Apenas a luz fraca do abajur iluminava os contornos dos móveis, das roupas espalhadas pelo chão, dos corpos entrelaçados sob os lençóis. Ana repousava com a cabeça sobre o peito de Gustavo, ouvindo o som grave e ritmado do coração dele. Sentia a pele quente, o cheiro de lavanda misturado ao suor, o calor do corpo que agora conhecia como parte dela mesma. O silêncio era absoluto, mas dentro dela uma revolução acontecia. Sabia, sentia, em cada fibra do seu ser, que nada seria igual depois daquela noite. Que aquele homem, o pai da sua melhor amiga, seu chefe, o homem proibido, agora estava gravado nela de um jeito que nenhuma distância, nenhum medo, nenhuma culpa conseguiria apagar. Gustavo passava a mão devagar pelo cabelo dela. O toque era lento, quase distraído, mas carregado de significado. Como se, ao acariciá-la, estivesse tentando memorizar cada sensação, cada detalhe. O olhar dele vagava pelo teto, mas a mente estava longe dali. Estava nela, no que tinham acabado de viver, na certeza devastadora de que não poderia mais soltá-la,
Nem se tentasse. Ana levantou o rosto devagar, buscando o olhar dele. Encontrou os olhos escuros, sérios, carregados de algo que ela não ousava nomear. Por um segundo, apenas se olharam, sem máscaras, sem desculpas, sem como voltar atrás. Gustavo deslizou a mão pelo rosto dela, num gesto tão cheio de ternura que Ana sentiu o peito apertar. Ela fechou os olhos por um instante, lutando contra a onda de emoção que ameaçava transbordar. Não havia promessas formais. Não havia para sempre dito em voz alta. Mas havia a verdade cravada na pele, no sangue, na alma, e essa verdade era inegociável. Gustavo deslizou os dedos pelo rosto dela, traçando a linha do maxilar, a curva do pescoço, memorizando, marcando. Ana sorriu de leve, um sorriso pequeno, íntimo, vulnerável. Ele inclinou o rosto e a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de promessas silenciosas. Quando se afastaram, Gustavo a envolveu nos braços outra vez, puxando-a contra seu peito. Ana suspirou. Sabia que o mundo lá fora ainda existia. Sabia que haveria consequências, medos, talvez até dor. Mas naquele momento, naquela cama, naquele silêncio quente e absoluto, nada mais importava. Só eles. Só aquilo que haviam criado no espaço proibido entre certo e errado. Algo que o tempo não apagaria. Algo que a culpa não destruiria. Algo que nem a realidade, cruel e fria, conseguiria desfazer. O que nasceu entre eles, entre olhares contidos, toques roubados, beijos desesperados, era agora parte deles, inseparável, indestrutível. Ana fechou os olhos outra vez, deixando-se embalar pela respiração profunda de Gustavo. E ali, nos braços dele, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia simplesmente existir, sem máscaras, sem medo, apenas ser. Porque naquele instante, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra eles, nada, absolutamente nada, seria capaz de desfazer o que sentiam. Meses se passaram desde aquela noite intensa no hotel. Ana e Gustavo, agora mais próximos do que jamais imaginaram, aprenderam a viver no limite entre o amor e a discrição. No escritório, mantinham o profissionalismo. Mas longe dali, o relacionamento florescia em olhares, toques furtivos, noites roubadas. Era um amor silencioso, e ainda assim, inegável. Bianca, de algum jeito, sempre soube. Talvez desde o começo. Ela percebia, nos olhares que tentavam ser contidos, nos sorrisos que escapavam sem permissão, nas ausências longas e justificadas demais. Mas nunca perguntou, nunca cobrou. No fundo, ela torcia por eles. Sabia que o pai merecia ser feliz. E que Ana era a única pessoa capaz de fazê-lo sorrir de verdade. Numa tarde dourada de verão, Gustavo preparou uma surpresa. Levou Ana para jantar em um restaurante à beira-mar, escondido entre árvores e o cheiro de sal. O mar quebrava nas pedras, o vento bagunçava o cabelo dela, e por um momento o mundo parecia muito longe. Entre um gole de vinho e uma troca de sorrisos, Gustavo segurou a mão dela sobre a mesa. Olhou fundo nos olhos dela. Não ensaiou, não planejou. Simplesmente disse: "Eu não quero mais viver sem você." Ana prendeu a respiração, sentiu o peito aquecer, o coração tropeçar. Gustavo apertou sua mão, um sorriso quase tímido no canto da boca. "Aceita namorar comigo?" Ana soltou uma risada abafada, emocionada. "Você ainda pergunta?" Ele sorriu mais largo, os olhos brilhando. Ela respondeu sem hesitar: "Claro que sim." Gustavo se inclinou e beijou sua mão, como se selasse uma promessa silenciosa. Ali, entre o cheiro de mar, o calor do pôr do sol e a certeza que só o amor dá, Ana soube. Era o começo de algo que ninguém poderia destruir. Poucos dias depois, decidiram contar a Bianca. Não porque tivessem medo, mas porque ela merecia saber. Numa manhã tranquila, no terraço da casa de praia, Gustavo chamou a filha para conversar. Ana sentou ao lado dele, nervosa. Bianca os olhou, o sorriso já despontando antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. "Vocês acham que me enganaram esse tempo todo?" Disse cruzando os braços, fingindo severidade.
Ana ficou vermelha. Gustavo soltou uma risada baixa. A gente queria fazer tudo direito. Bianca balançou a cabeça, rindo também. Eu já sabia. Só queria que vocês fossem felizes. Depois, olhando diretamente para Ana, completou. Vocês merecem. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão. Algumas histórias nascem no silêncio, crescem no proibido, e mesmo cercadas de impossibilidades, ainda assim vencem, porque quando o amor é real, ele sempre encontra um jeito. Se essa história tocou o seu coração, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e deixa seu like. E se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance para viver muitas emoções junto com a gente.